No vídeo anterior, falamos sobre poder e o controle, sobre como o ego tenta dominar a vida e como esse movimento cria resistência, manipulação e sofrimento. Se você quiser se aprofundar mais nesse entendimento, o link está aqui nos cards. Mas hoje, vamos olhar para outro aspecto dessa mesma energia, que é o poder que fica represado. O poder que não flui, que se fecha e que adoece dentro de nós. O poder represado é o poder do ser, o poder da alma, da consciência viva, da energia criadora que habita em cada humano. Mas quando vivemos em resistência, repressão emocional ou identificação com o ego, esse poder natural deixa de fluir. A vida quer passar através de nós, mas o ego e o inconsciente bloqueiam, eles dizem não. E esse não é o que aprisiona a força da consciência. O que antes era luz se torna peso. O que era poder vira medo. E o que era fluxo vira controle. A repressão acontece quando evitamos sentir, quando empurramos a dor para o inconsciente, talvez por medo, vergonha, crenças ou até mesmo costume. Mas tudo aquilo que é evitado não desaparece, apenas se transforma em tensão, em corpo de dor, em cansaço da alma. O corpo endurece, a respiração encurta, a energia vital fica estagnada e aos poucos o ser humano se desconecta da sua essência criadora, da própria vida que quer pulsar dentro dele. A resistência é outra forma de repressão. Ela aparece quando a mente diz: isso não deveria estar acontecendo. Quando tudo passar, eu volto a ficar bem. E assim, a consciência se reduz a uma história pessoal, presa entre o passado e o futuro, incapaz de viver o agora, onde o verdadeiro poder está. O ego vive de lembranças. Ele precisa de narrativa da história pessoal para existir. Sem passado e sem história, quem você seria? O que eu fui, o que me fizeram, o que conquistei, é disso que o ego se alimenta. E quando não está preso ao passado, ele se projeta no futuro. Quando eu tiver aquilo, eu serei feliz, ou quando eu despertar, eu serei iluminado. Mas o futuro é apenas outra forma de fuga, porque o ser só pode ser encontrado no agora. E quando a mente corre entre o ontem e o amanhã, o fluxo da vida é esquecido. Então, tenha foco. Onde quer que você esteja, esteja lá totalmente. Remova distrações e multitarefas. O ego é, em essência, um sistema de energia represada. Ele tenta segurar o rio da vida, acreditando que pode controlar o fluxo. Mas o que ele faz, na verdade, é bloquear o próprio poder divino que o habita. Então pense em alguém que vive constantemente tentando segurar tudo. Ela já acorda e já sente o peso das responsabilidades, o medo de errar, a culpa por não estar onde queria. Ela pensa: quando eu conseguir aquele emprego, ou quando eu tiver mais dinheiro, quando eu me curar, então eu vou relaxar. Mas esse quando nunca chega, porque a mente dela está sempre projetando a paz para o futuro. E o futuro é uma ideia, não é uma experiência real. Ao mesmo tempo, essa pessoa carrega dores antigas, ressentimentos, lembranças que a definem. Por exemplo, eu sou assim porque me feriram, porque eu perdi, porque não me deram amor. E ela se alimenta da história do passado e da promessa do futuro, mas nunca se entrega ao agora, que é o único lugar onde o ser vive. E é exatamente essa resistência silenciosa, esse medo de estar totalmente presente, que mantém o poder dela represado. A energia que poderia ser criatividade, amor, clareza e vitalidade fica presa no corpo em forma de tensão, ansiedade, raiva, culpa ou apatia. Então, pratique estar sempre no agora. Quando a consciência desperta, quando há presença, redenção e aceitação do agora, essa energia começa a se descomprimir naturalmente. Aquilo que antes era medo se transforma em clareza, a raiva se transforma em vitalidade e a tristeza em compaixão. Tudo que é acolhido começa a fluir de novo, porque o poder do ser nunca se perde, ele apenas fica adormecido, esperando o momento em que a mente se aquieta e o coração se abre. O verdadeiro poder não vem de controlar, mas de permitir. Não vem de dominar, mas de fluir.
Ele é o poder de estar presente, o poder da consciência viva que diz sim ao agora. E é nesse instante, quando deixamos a vida passar por nós sem resistência, que o rio volta a correr, a represa se rompe e o que antes era peso se transforma em movimento. O que antes era dor se transforma em sabedoria. O que antes era repressão se torna vida em expansão. O poder represado é, no fundo, o poder do divino dentro do ser humano, aguardando o momento em que você se permita fluir novamente. Quando isso acontece, tudo se renova, corpo, mente, alma e propósito. A prática da presença é o caminho, porque no agora não há repressão, não há passado e não há futuro e também não há controle. Há apenas a vida viva, pulsante, fluindo através de você. Por isso, esteja ciente de que o universo trabalha ao nosso favor. Então, é necessário que a gente solte o como. Não deixe o ego querer controlar, ter poder, mandar e nem reprimir seus sentimentos e o seu coração para que tudo caminhe e flua ao nosso favor. Quando a gente se apega ao controle, ao como vamos ter tal coisa, como vamos chegar a tal lugar, o fluxo natural da vida é interrompido e o que deveria chegar até nós não chega. Por isso, solte esse peso e deixe que o universo se encarregue de trazer as coisas até você. Faça a sua parte, o seu melhor, que o universo trará a você de forma mais equilibrada e justa possível tudo aquilo que precisa chegar até você. Não se preocupe com o caos, porque é através dele que as mudanças acontecem. Não tente controlar os eventos da sua vida. Deixe que tudo ocorra como deve ser. Não permita que o ego controle o fluxo natural da sua vida, não permitindo enxergar o que é seu e o que é exterior. Existem alguns fatores externos que influenciam no nosso campo e, consequentemente, no nosso humor, na nossa saúde, no nosso bem-estar, no trabalho, na família, nos relacionamentos e etc. Dentro do contexto da plataforma onisciente da luz, as esferas de influência representam os campos de energia que cada ser humano cria ao longo da vida, que são círculos invisíveis de trocas, pensamentos e emoções que nos conectam a tudo e a todos. Cada pessoa carrega ao seu redor essas camadas sutis de vibração, como ondas que se expandem. Elas podem nutrir e fortalecer a nossa luz interior ou drená-la, dependendo de onde colocamos a nossa atenção, com quem trocamos de energia e o que alimentamos dentro de nós. Essas esferas não se limitam às relações humanas, elas também envolvem ambientes, ideias, lembranças e intenções. Por exemplo, um lugar que você sempre se sente em paz, como uma cachoeira, uma floresta ou um cantinho da sua casa, vibra em sintonia com a sua luz. Mas um ambiente pesado, cheio de discussões, ou uma rotina mental cheia de queixas, pode deixar a sua energia densa. Tudo o que você pensa, sente ou compartilha cria fios de energia entre consciências e é através desses fios que as vibrações circulam. Existem 3 esferas de influência que a plataforma trabalha. A primeira é a esfera interna, o núcleo da consciência. É o centro mais sagrado do ser, o lugar onde habita a centelha divina, e é quando você fecha os olhos e sente o silêncio. É aquele ponto dentro de você que nunca muda, que observa tudo e sabe o que é verdadeiro. Nenhuma influência externa deveria entrar aqui sem o seu consentimento, porque é esse o espaço da sua verdade mais pura. Quando essa esfera está limpa, você percebe com clareza o que é seu e o que vem de fora. Por exemplo, quando alguém projeta medo ou dúvida, você sente, mas não se deixa abalar porque o seu centro está ancorado na presença. Mas quando essa esfera está turva, tudo te afeta. Uma crítica, uma comparação, um olhar. Você se desconecta do seu eixo e começa a duvidar da sua própria luz. Existe a esfera intermediária, que é o campo das trocas humanas. Essa é a esfera das relações, a família, amizades, amores, trabalho, redes sociais. E é aqui que as trocas energéticas acontecem com mais intensidade. Já percebeu como tem pessoas com que você conversa e sai leve, inspirado, cheio de vontade de viver? E outra que depois de uma simples conversa, de um simples encontro, você se sente drenado, confuso ou cansado?
Isso é a esfera intermediária em ação. Essas trocas moldam o fluxo da sua energia vital. Por isso, a vigilância espiritual consciente aqui é essencial. Não no sentido de medo ou isolamento, mas de discernimento. Você não precisa cortar laços com ninguém. Basta reconhecer o que cada troca desperta em você e escolher se quer ou não continuar alimentando aquilo. Quando uma conexão é luminosa, ela te expande. Quando é movida por carência, comparação ou ego, ela te fecha. E a vida sempre mostra quando algo não está mais em sintonia. Os caminhos naturalmente se afastam para que novos encontros mais alinhados possam acontecer. E existe também a esfera externa, que é o campo coletivo e planetário. Essa é a esfera mais ampla, onde a gente interage com o mundo, com as ideias, com o sistema, com o inconsciente coletivo. Mesmo sem perceber, nós somos influenciados pelas correntes vibracionais do planeta. A pressa das cidades, o medo coletivo, o consumismo, a crença de massa, tudo isso cria ondas que nos tocam o tempo todo. Mas a consciência desperta aprende a escolher em qual corrente deseja permanecer. Então, por exemplo, se você está no meio do caos e ainda assim vibra paz, pode estar cercado por pessoas negativas e mesmo assim manter o coração sereno, porque o seu campo começa a comandar a realidade ao redor e não o contrário. Quando você decide servir à luz, as suas ações passam a ser faróis que elevam a vibração do ambiente onde você está. Na plataforma onisciente da luz, tudo vibra de acordo com a consciência, ou seja, aquilo que você é por dentro é o que se manifesta por fora. Quando a sua vibração se eleva, o universo naturalmente reorganiza as suas esferas de influência. As conexões que não ressoam mais vão se afastando com suavidade e novas almas alinhadas com seu propósito se aproximam. Você não precisa forçar nada, apenas continuar expandindo. Pense assim, quando você acende uma luz num quarto escuro, não precisa empurrar a escuridão para fora. Ela simplesmente se dissolve. Da mesma forma, quando você eleva sua frequência, as conexões desarmônicas se transformam ou se vão, e tudo se ajusta à nova vibração do seu ser. Esse é o movimento natural da reorganização luminosa. O campo se limpa, a alma respira e a vida começa a girar novamente em harmonia com a consciência. Se você gostou dessa mensagem, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder as próximas. Compartilhe com aquela pessoa que precisa aprender a soltar o controle da situação e deixar a vida fluir naturalmente. Gratidão por você estar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.